Então, meus irmãos, a paz do Senhor, saudar a todos os que estão aqui presentes, também aos jovens que hoje estão aqui conosco e também a todos aqueles que nos seguem nos nossos canais digitais, a todos queremos saudar com a paz do nosso Deus. E vamos assim iniciar hoje de manhã o nosso terceiro seminário particularmente sobre o prólogo joanino, que ali está. Queria fazer uma leitura inicial com os irmãos em Efésios capítulo 4 e versículo 14. Para assim contextualizarmos nesta metade do seminário. Estamos no terceiro de 6, Efésios 4:14. Podemos ler um versículo 13 para contextualizar. Os irmãos, reparem, o objetivo deste seminário tem este chapéu bíblico, tem este chapéu de fundo, que ampara todas as reflexões e todo o tempo que nós temos estado aqui e que ainda vamos estar. E diz assim no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Certo, irmãos? Até que todos, estamos no 13, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. É a perspectiva do quarto Evangelho. Jesus como Filho de Deus. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. É varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. E depois o versículo 14. Meus irmãos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, tendo o conhecimento, como diz o versículo 3, chegados ao conhecimento do Filho de Deus, muito particularmente como nós o estamos a ver na perspectiva do Evangelho segundo São João, Cristo como o Filho de Deus. Dificilmente, irmãos, seremos levados, como diz, levados em roda por todo o vento de doutrina. Dificilmente isso acontecerá connosco, quando tivermos chegado a este conhecimento do Filho de Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, sem saber muito bem em que e em quem acreditar, ou sabendo mais ou menos, e atenção à expressão, mais ou menos em que e em quem acreditar, qualquer coisa de novo que se ouça, lá vamos nós atrás? Mas não é isso, irmãos, que se pretende. Dirá então Paulo aqui aos Efésios, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, mas tendo este conhecimento do Filho de Deus, sabendo em quem e no que cremos. E naquilo que vier de novo aos nossos ouvidos, ao nosso conhecimento, filtrá-lo, prová-lo, analisá-lo de acordo com o conhecimento que nós temos do Filho de Deus. Pelo engano dos homens que, com astúcia, não destituídos de inteligência, mas com astúcia, enganam fraudulentamente, misturando a mentira com partes da verdade. Mas que nós possamos, irmãos, exatamente discernir isso. Que não é a verdade, mas são partes de mentira, aliás, são mentiras polvilhadas de parte de verdade. Uns versículos da Bíblia aqui, um pensamento doutrinário ali, para enganar aqueles que não têm o conhecimento, como diz no versículo 13, do Filho de Deus.
E, portanto, irmãos, este é, digamos, o chapéu, o pensamento base que está por baixo destas reflexões que temos vindo aqui a desenvolver sobre o prólogo joanino, para que, irmãos, possamos crescer e aprofundar este conhecimento do Filho de Deus, de modo a que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Os irmãos ficaram com esta perspectiva de base muito importante. Esta perspectiva de base muito importante. Irmãos, temos aqui o slide que nos sustentou durante a última sessão, portanto, a questão do Logos. Os irmãos já sabem o que é o Logos. O Logos é a palavra grega que aparece nos 3 primeiros versículos do prólogo joanino e que aparece traduzida no português como verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra grega que aparece traduzida pelo vocábulo verbo no português, no grego é a palavra logos. E, portanto, este logos que existia no princípio, este logos que era Deus, que no princípio estava com Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus Cristo. Isto ficou claro para os irmãos? Ok. Então, o logos, conforme é apresentado por João, era a forma que o Filho de Deus, cá está o conhecimento do Filho de Deus, conforme Efésios 4,13, que nós aqui acabamos de ler, que o Filho de Deus tinha antes de se tornar Deus encarnado, detentor de 2 naturezas. Avançamos, irmãos. Portanto, vimos então que o prólogo joanino, portanto, estes primeiros 13, 18 versos do livro de João, aqui nós vamos ficar praticamente à volta dos 3 primeiros, que são aqueles que achamos fundamentais, apresentam a Cristologia segundo João, ou seja, este prólogo joanino apresenta-nos de uma forma, logo no início, o retrato de Cristo, a pessoa de Cristo, segundo João. E, portanto, irmãos, ele confronta-nos, ele apresenta-nos o Evangelho segundo São João, confronta-nos com uma profundidade única. E qual é essa profundidade, irmãos? A revelação de um logos, de uma palavra, de um verbo, de uma pessoa que nos precede. Que nos precede. Antes do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, que é a abertura de todas as nossas Bíblias, já o Logos existia. Certo, irmãos? Já Cristo era, porque o Senhor se apresenta como o eu sou. Não é, irmãos? Portanto, João fala-nos no seu prólogo de uma maneira... João fala-nos de Cristo no seu prólogo de uma maneira única em todo o Novo Testamento. Se os irmãos se recordam da designação dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, de entre outras maneiras, Jesus surge em Mateus, em Marcos e em Lucas, como o grande anunciador do reino de Deus. Certo, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos sinóticos, apresentam Jesus como o grande anunciador do reino de Deus. Mas em João, tratando-se da mesma pessoa, da pessoa de Cristo, a imagem que ele dá de Cristo é diferente. Em João, a pessoa de Cristo já não surge como o grande anunciador do reino de Deus, mas o anunciador do reino aparece como o Filho de Deus que se anuncia a si mesmo. Em João, o anunciador do reino, que é Cristo, aparece como o Filho de Deus
que se anuncia a si mesmo. Porque ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Já não é como nos sinóticos, em que surge como o grande anunciador do reino de Deus, mas o anunciador do reino de Deus, que é Cristo em João, aparece como o Filho que se anuncia a si próprio. Porque ele é o Filho de Deus. E João dá-nos o Cristo que se anuncia a si próprio. O anunciador do reino anuncia-se a si próprio. Os irmãos lembram-se daquela passagem em que Jesus lê um certo de Isaías, se não me engano, na sinagoga, e ele o que é que diz? Hoje se cumpriu em mim esta palavra. Porque ele era o objeto. Ele era ao mesmo tempo o sujeito e o objeto daquela palavra. Hoje não apenas se cumpriu esta palavra em mim, mas eu próprio, que sou o objeto e o sujeito desta palavra, cumpri esta palavra diante de vós. Porque esta palavra fala de mim, diz o Senhor. Portanto, quem anuncia o reino de Deus, no caso de João, anuncia-se a si próprio. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. Portanto, irmãos, o pregador do reino, ou seja, Cristo, surge como aquilo que é pregado. O Senhor aqui prega-se a si próprio. Porque nele, para ele e por ele são todas as coisas. A esperança, as promessas, a salvação, são todas as coisas. Em João é o Filho que se apresenta a si mesmo. Em João é o Filho que se apresenta a si mesmo. Através daquela célebre declaração, penso que no próximo seminário, ou depois no penúltimo, eu desenvolverei com o acompanhamento de leituras em João este tópico, mas os irmãos ficam aqui já com esta indicação. Em João é o Filho que se apresenta a si mesmo, através desta importantíssima declaração, quando o Senhor diz várias vezes, diz à mulher samaritana, diz em outras ocasiões no livro de João, aquilo que disse no Velho Testamento a Moisés no Sinai. Eu sou. E esta declaração de eu sou aparece várias vezes, como posteriormente os irmãos vão ver, no livro de João. Portanto, o Senhor que se apresenta a si mesmo sempre com a mesma designação. Como é que eu hei de chamar? Como é que eu te hei de chamar? Perguntava Moisés a Deus. Como é que eu te hei de chamar? Quando o teu povo perguntar qual é o teu nome, diz-lhes que eu sou. E é assim que o Senhor se apresenta à mulher samaritana. E é assim que o Senhor se apresenta em vários diálogos que são a base do livro de João. Se os irmãos seguramente em casa já o fizeram, folhearam atentamente o livro de João, vão ver que 2/3 do livro de João são diálogos. E é assim que o Senhor se apresenta inúmeras vezes nestes diálogos. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Se tu soubesses quem eu sou. E por aí fora. E por aí fora. Portanto, irmãos, a figura de Jesus em João aparece de uma forma muito mais clara, de uma forma absolutamente clara, como a revelação da glória de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Os irmãos não se esqueçam deste versículo muito importante. Vamos reler, irmãos. Este versículo muito importante que nós podemos incluí-lo, digamos, num prólogo um bocadinho mais alargado de João. Capítulo 1. Já o lemos na última sessão, mas vamos relê-lo. João capítulo 1 e versículo 18. E o que é que diz, irmãos? Deus nunca foi visto por alguém. Algum dos irmãos já viu a Deus? Porque Deus é... Qual é a natureza divina, irmãos? Deus é Espírito. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Deus é Espírito. Deus nunca foi visto por alguém. E depois o que é que diz a segunda parte do versículo 18?
o Filho unigênito, o Filho de Deus, que é quem? Jesus, que está no seio do Pai, ou seja, na intimidade com o Pai, esse o fez conhecer. Irmãos, que outro senão o Filho unigênito? Que outro senão o Filho de Deus poderia dar a conhecer o Pai? Ninguém, irmãos, porque Deus nunca foi visto por ninguém. E se não fosse o Filho, que tem esta comunhão, que está no seio do Pai, a revelar-nos o Pai, mais ninguém, irmãos, tinha esta capacidade de o fazer. Porque mais nenhum de nós é Deus. E nenhum outro nome será dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Isto foi uma espécie de sinopse da sessão anterior. Vamos agora avançar, irmãos, para João capítulo 1 e versículo 1. Vamos agora entrar no prólogo, sobretudo nestes 3 primeiros versículos que nos vão ocupar agora estas 3 últimas sessões. E vamos, irmãos, olhar para estes 3 primeiros versículos de forma muito analítica, ou seja, vamos decompô-los em breves expressões. Hoje, irmãos, nós vamos ficar apenas com a primeira expressão. No princípio era o Verbo. Certo, irmãos? Os irmãos já sabem então que no grego este verbo, traduzido em português, é a tal palavra logos. Não é? Portanto, vamos avançar. Estamos agora então a entrar no prólogo joanino, em João 1:1. Isto é a expressão em grego que os irmãos acabaram de ler. No princípio era o logos, cá está a palavra logos, os irmãos podem reconhecê-la aqui. Ok? No princípio era logos, e na tradução portuguesa então temos o logos é o verbo, traduzido em português. A palavra é razão, Jesus Cristo. Ok? Irmãos, temos aqui já uma comparação muito importante para fazer. Qual é o início deste versículo? No princípio. Vamos ficar aqui, irmãos. Vamos a Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o princípio da Bíblia, irmãos. Este é fácil de encontrar. Gênesis 1:1. O que é que diz Gênesis 1:1, irmãos? Logo no início? Qual é a expressão que aí está, irmãos? No princípio. Certo? Então, Gênesis 1:1. No princípio. João 1:1. No princípio. Mas, meus irmãos, a diferença entre estes 2 princípios é enorme. A expressão no princípio de Gênesis é o princípio do tempo, como nós o conhecemos. O princípio do tempo, como nós o conhecemos. No princípio de João, estamos a falar da eternidade. Antes de Gênesis. Os irmãos entenderam? Isto é muito importante, irmãos. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o princípio do tempo, tal e qual como nós o experimentamos no nosso cotidiano. O princípio dos dias. Os dias tiveram um princípio. E o princípio dos dias é Gênesis 1:1. Em Gênesis 1:1, Deus criou o tempo, o princípio dos dias. Mas em João 1:1, este no princípio era o verbo, fala da eternidade anterior à criação. Antes de Gênesis 1:1, já Deus era. Já Deus era, irmãos.
E este, no princípio de João 1, fala-nos da eternidade antes da criação. No princípio era Deus. E, meus irmãos, este princípio aqui está. A limitação humana na compreensão das coisas. Eu arriscaria dizer que nós conseguimos entender, mas é-nos difícil compreender na sua plenitude, porque estamos a falar de um mistério, estamos a falar de uma realidade que não é a realidade experimentada pelo nosso tempo, pelos dias. Os nossos dias têm um princípio, os nossos dias têm um fim. Mas o Logos, o Verbo, não teve, não tem, nem princípio de dias, nem fim de dias. É isto que é a eternidade. Os irmãos não tentem racionalizar a eternidade colocando-lhe um princípio de dias, porque isso não cabe no conceito de eternidade. O conceito de tempo em Gênesis capítulo 1, versículo 1, esse no princípio, é o princípio dos dias, é o princípio dos séculos, é o princípio do tempo. Mas a expressão no princípio, conforme nos apresenta João 1:1, fala-nos da eternidade anterior à criação. E essa eternidade, ou essa eternidade, não tem nem princípio de dias, nem fim de dias. Os irmãos entenderam a diferença entre as duas expressões, a de Gênesis e a João? E, portanto, irmãos, no princípio, na eternidade anterior à criação, vamos pensar assim, para ser, do ponto de vista analítico, mais fácil, temos a criação, que nós conhecemos, fazemos parte dela, e vamos pensar assim só para efeitos, digamos, académicos, na eternidade antes da criação e na eternidade depois da criação. Pensemos então assim, irmãos, na eternidade antes da criação. Nessa eternidade, o Verbo, o Logos, Deus, já era. Já era. Então este versículo 1, do capítulo 1 de João, fala-nos deste princípio existencial do Logos. Nós existimos no tempo, mas o Logos, o Verbo, Deus, existe na eternidade. Não há ponto de partida, irmãos, no surgimento do Logos. Nós não podemos dizer lá para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, olha, ali surgiu Deus. Nada, esse pensamento não existe, irmãos. O princípio existencial do Logos diz-nos uma coisa muito importante. Não há ponto de partida na eternidade. Nem há ponto de chegada. E aqui entra uma palavrinha com duas letrinhas. Que se chama fé. O que é que diz o autor aos Hebreus, irmãos? Pela fé, cremos que os mundos foram criados por Deus. Na criação. Agora estamos a falar do Deus que criou. Irmãos, o Logos existe desde sempre. E este desde sempre não tem princípio. E também não tem fim. Ao manifestar-se em carne, irmãos, ao manifestar-se em carne, ao nascer como nós, o Logos habitou entre nós. O Verbo se fez e tornou-se a revelação de Deus. E então eu podia dizer aos seus concidadãos, aos seus conterrâneos, quem me vê a mim, vê-o. Então, irmãos, isto é muito importante. O Logos habitou entre nós, tornou-se a revelação de Deus à humanidade. E é a encarnação de Cristo. Não poderia haver encarnação se não houvesse pré-existência, não é? É a encarnação de Cristo, irmãos, a base da nossa esperança. Porque sem encarnação não havia crucificação, não havia ressurreição, não havia salvação. É a encarnação de Cristo, irmãos, a base da nossa esperança. E qual é a esperança conforme nós lemos em 1 de João, no seminário anterior? E a promessa que ele nos deixou é esta: a vida eterna.
Quando nós, irmãos, fomos ressuscitados ou arrebatados e o nosso corpo for glorificado, então aí sim nós teremos a experiência da eternidade após a morte. E então aí perceberemos o que é não haver fim de dias. Porque nós tivemos princípio de dias, mas o Logos não. Conhecimento do Filho de Deus, irmãos, para que não sejamos levados em toda a roda de doutrina, em todo o vento. Saber como são as coisas. Mesmo que a nossa capacidade, irmãos, intelectual não consiga atingir a plenitude, conheceremos essa plenitude quando virmos face a face, tal e qual como Ele é, mas já temos o conhecimento suficiente, irmãos, para ficarmos firmes na fé. E para que a nossa teologia, irmãos, o nosso conhecimento de Deus, seja firme e seja são. Na igreja primeira, irmãos, na igreja do primeiro século, o Logos era reputado, estou a citar do artigo do nosso irmão Pedro Figueiredo, estou a citar. Portanto, na igreja primitiva, o Logos era reputado como consubstancial com o Pai, ou seja, a mesma natureza, Deus e Espírito. Sendo tentor de uma mesma natureza. E servindo, irmãos, depois da sua encarnação, depois de se ter tornado um como nós, servindo de ligação, de elo de ligação, de mediador entre Deus e os homens. E agora já conseguimos perceber um bocadinho melhor, irmãos, o que é que significa isto. Cristo, mediador entre Deus e os homens. Cristo só poderia ter sido mediador entre Deus e os homens se participasse também da nossa natureza. Da natureza humana. E foi isso que ele fez. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, versículos, irmãos, fundamentais para entendermos isto, irmãos. Para que as nossas... irmãos, parem lá só 2 segundos. Já voltamos aí. Irmãos, só uma breve atenção. Para que os nossos momentos de gratidão sejam mais profundos neste conhecimento. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Irmãos, reparem o que é que diz. Fundamental para a compreensão de hoje. Filipenses 6 e 7. Que, sendo Cristo, em forma de Deus. Vamos um bocadinho cá atrás, irmãos. Sendo Cristo, em forma de Deus. O Logos era a forma que o Filho de Deus tinha antes de se tornar Deus encarnado. Qual é que era a forma de Deus? Espírito. Deus é Espírito. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despojou-se a si mesmo. Irmãos, vamos tomar aqui esta nota. Ele não se despojou da sua divindade. Porque mesmo encarnado, Jesus continuava a ser Deus. Mas despojou-se da sua natureza divina, ou seja, da sua forma espírito. Para tomar a nossa humanidade, a nossa carne. Ele não se despojou da sua divindade. Mesmo encarnado, Jesus continuou a ser Deus. Mas despojou-se da sua forma anterior à criação. Deus é Espírito. Para tomar a nossa forma humana, a nossa forma carnal. É isso que consiste o seu despojamento. Porque a sua natureza divina manteve-se. A sua forma divina é a que tomou a forma humana. Deus Espírito, Filho de Deus, passou a ser também filho do homem, a partir do momento em que nasceu de Maria. E portanto, irmãos, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despojou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por isso ele pôde dizer a Tomé, já no fim de tudo, não é? Anda cá, Tomé.
já depois de ressuscitado. Atenção, irmãos, esta conversa que Tomé já é com Cristo ressuscitado, o seu corpo glorificado. O que é que significa um corpo glorificado, irmãos? Para que isto fique... Um corpo glorificado não é um corpo fantasioso, irmãos. Um corpo glorificado é um corpo que deixou de estar sujeito à morte. Isso é que é um corpo glorificado. O nosso corpo glorificado é igual a este, irmão, tal e qual. Foi de estar sujeito à morte. Deixará de estar sujeito à morte. E ele disse, anda cá, Tomé, põe lá aqui a mão aqui do meu lado. E toca lá na minha carne. E vê lá se eu não tenho aqui carne e ossos. E o corpo dele já estava glorificado. E o Senhor comeu com eles depois de ressurreto e tudo. Não vejo que eu tenho carne e ossos. Filho de Deus, filho do homem, as duas naturezas. E é isso, irmãos, que permite a Jesus ser mediador entre Deus e os homens. Porque ele próprio se despojou da sua forma anterior, tomando a forma de homem, para que pudesse ser completamente Deus e completamente homem. E nessa posição, servir de nosso Salvador, nosso intermediador, nosso mediador, porque sendo perfeitamente Deus, ele também é perfeitamente o homem e sabe exatamente aquilo que nós somos e necessitamos. Essa foi, irmãos, a manifestação do seu amor. Sendo Deus, despojou-se até à forma de servo, para nos conhecer na nossa carne, ter sede, ter fome, cansar-se, ser tentado. Não apenas conhecer-nos como Criador, mas ser connosco na mesma carne que nós, irmãos. Para que quando nós choramos, ele possa sentir exatamente o que é que significa chorar. Para quando nós nos alegramos, ele saiba perfeitamente o que é que significa nos alegrar. Quando nós dizemos, Senhor, estou cansado, estou farto, estou aborrecido, ele saber perfeitamente o que é que isso é. Para quando nós dissermos, Senhor, já não aguento mais, ele saber perfeitamente o que é que isso é. Senhor, passa de mim este cálice, mas não seja feita a tua vontade. Aliás, a minha vontade, mas a tua. Para que quando nós, irmãos, nos dirigirmos a ele em qualquer estado de espírito, ele pudesse conhecer exatamente a dimensão, a largura, a profundidade desse estado de espírito. Ele já o sabia, porque foi ele que o criou. Nós somos criação sua, mas é muito diferente, irmãos. Nós darmos à luz um filho e sermos o filho, ele próprio. Nós que somos pais, irmãos, geramos um filho. Mas o filho é o filho, irmãos, fora de nós. E quando o filho tem os seus pensamentos na sua intimidade, tem as suas alegrias, as suas tristezas, nós não somos conhecedores dessas coisas. Mas quando o Senhor encarnou e se fez servo e tomou a forma humana, ele não só foi Deus Criador, mas é um como nós. E conhece-nos, irmãos, na verdadeira dimensão, de tal e qual como nós somos. E isso foi, irmãos, a manifestação maior do seu amor. Sendo em forma de Deus, tomou a forma de servo e despojou-se da sua forma divina. Irmãos, ele só pode ser mediador entre Deus e os homens, porque a partir do momento em que compartilhou as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Podemos então dizer, irmãos, e continuo a citar o nosso irmão Pedro Figueiredo, que o Logos veio a fim de aproximar Deus dos homens e entregar os homens de volta a Deus. Sabem porquê, irmãos? Porque o céu existe. Mas Deus não quer o céu vazio. Tem lá os anjos, os querubins, os serafins, mas quer-nos a nós também. E por isso o Senhor veio. Ele veio, irmãos, a fim de aproximar Deus dos homens. Na cruz, e a cruz existe porque ele encarnou. Na cruz, irmãos, ele abriu um caminho de reconciliação, propondo aos homens o seu arrependimento, para que nesse arrependimento nós achássemos o perdão de Deus. Então ele abriu o caminho de reconciliação na cruz, para aproximar os homens de Deus,
mas também para levar os homens de volta a Deus. De volta porquê, irmãos? Por causa de Gênesis, onde o Senhor, no final da tarde, vinha visitar Adão, vinha visitar Eva. É essa comunhão, irmãos. Agora de uma maneira diferente, porque o contexto será diferente, ele próprio. Já não será no Éden, já houve toda uma história terrível, irmãos, mas ao mesmo tempo de grande esperança. Mas o Senhor quer-nos, irmãos, fechar o círculo e levar-nos de volta ao Pai. Continuando a citar o nosso irmão Pedro Figueiredo, no artigo que nos serve de base, no Evangelho de João, Cristo é-nos apresentado, ou é-nos apresentado à pessoa de Jesus Cristo como o Logos, como a palavra, como o verbo. Aquele que revela a expressão exata de Deus. Aquele que revela o Pai. Ao mesmo tempo que nos é revelado Jesus Cristo, enquanto ser divino, ao mesmo tempo que nos é revelado Jesus Cristo, enquanto ser divino, é também revelado o homem. É também revelado aquele onde o homem pode encontrar respostas para as suas necessidades mais íntimas. Vou repetir, irmãos. Neste Evangelho de João, onde Cristo é a expressão exata de Deus, onde Cristo revela o próprio Pai, ao mesmo tempo, Jesus Cristo é-nos revelado enquanto ser divino, enquanto o Logos que pré-existia à criação, mas também como homem. E nessa natureza humana, onde o homem pode encontrar resposta para as suas necessidades mais íntimas. E nessa natureza humana de Cristo, que chorou, que teve sede, que teve fome, que se alegrou, que sentiu todas as emoções que nos são a nós bem conhecidas, nós podemos encontrar este descanso e esta compaixão e esta comunhão. Filho de Deus e filho do homem. E é por isso, irmãos, que ele pode ser mediador entre Deus e os homens. Avançamos então, irmãos, outra vez aqui para o nosso slide. Queremos então remir o tempo. Estava carregando o botão errado, por isso é que não andava. Então voltamos, irmãos, a este momento, não é? De João capítulo 1, no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, não é? Então neste seminário, ou este seminário número 3, temos então a chave da compreensão do mistério da pessoa e da obra salvadora de Jesus. Neste seminário número 3 temos então, irmãos, a chave da compreensão do mistério da pessoa e da obra salvadora de Jesus. E qual é essa chave, irmãos? De que o facto de, no período anterior à encarnação, falar da pré-existência do Verbo. O facto de, no período anterior à encarnação, e nós até podemos dar um salto muito mais para trás, no período anterior a Gênesis capítulo 1, versículo 1, já o Verbo era. Já o Verbo pré-existia. Já o Verbo era Deus. Então, irmãos, esta frase de hoje, no princípio, esta frase de hoje, no princípio era o Verbo, o que é que nos diz? É uma declaração que evidencia, irmãos, que João revela, que João coloca logo no início do seu Evangelho. Irmãos, isto é a primeira fase do Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo. João abre o seu Evangelho assim. Para quê, irmãos? Para nos revelar de forma absoluta a realidade da eternidade de Cristo. João abre logo o seu Evangelho dizendo-nos: Cristo é eterno. Cristo é anterior à criação. Cristo é anterior a Abraão. Cristo é eterno.
Revela-nos, portanto, irmãos, esta frase joanina, Cristo como um ser eterno e autoexistente. E autoexistente. Jesus não foi criado por ninguém. O Logos é autoexistente. E aqui, irmãos, entra outra vez a fé. O Logos não tem, irmãos, portanto, um princípio como qualquer outra criatura tem. Os irmãos têm, agora não sei se o cartão de cidadão tem a data de nascimento. Tem. Os irmãos pegaram no vosso cartão de cidadão, têm lá o vosso princípio. O nosso princípio. Nós temos um princípio. O Logos não tem princípio. Não tem um princípio existencial. Nós temos um princípio existencial. Passámos a existir a partir do momento em que começámos a aborrecer os nossos pais. Pronto. E basicamente tem continuado assim. Como qualquer outra criatura tem. O Logos, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é antes que tudo fosse. Antes que tudo fosse. E a causa primeira de tudo o que existe. Vou repetir, irmãos. O Logos, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, é, e eu estou a dizer no presente indicativo, porque ele continua a ser Deus eterno, é antes que tudo fosse. E é a causa primeira para que tudo exista. Nada do que existe foi feito sem que ele interviesse. É este o Deus, irmãos, que nós vamos conhecer face a face. É este o Deus que nós amamos, irmãos. É este o Deus que nós adoramos. É este o Deus que nós buscamos. Deus eterno. E é este o Deus, irmãos, que nós iremos conhecê-lo tal e qual como ele é. Nunca houve, irmãos, na história da eternidade, se assim podemos usar esta expressão, nunca houve na história da eternidade, porque história é um conceito que está ligado ao tempo. Mas pronto, temos aqui uma limitação. Vamos, os irmãos entendem. Nunca houve na história da eternidade uma ocasião em que o Logos não existisse. O Logos existiu sempre. Vamos ler 4 passagens para terminarmos. Faltam 10 minutos, é suficiente. Muito importante, irmãos. João 17:5. Agora vamos concretizar, irmãos, com textos bíblicos, tudo isto que tivemos a expor nestes minutos anteriores. Com base nisto, irmãos, no princípio era o Verbo. O início do Evangelho segundo São João. João 17:5. Irmãos, agora vamos à Bíblia. 4 versículos fundamentais para enquadrarmos tudo aquilo que temos vindo a dizer até agora. João 17:5. E assim aproveitaremos os 10 minutos finais. Irmãos, que capítulo é este 17 de João? É a oração intercessória de Jesus. A oração sacerdotal do Senhor. Ou seja, a ceia já tinha terminado. Ok, irmãos? A ceia já tinha terminado. E o Senhor está orando ao Pai, intercedendo por cada um de nós. É a oração sacerdotal do Senhor. E o que é que diz o versículo 5? Vamos todos agora acompanhar, irmãos. Jesus diz, na sua oração íntima com o Pai, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isto foi dito, irmãos, poucas horas antes do Senhor ser torturado e crucificado. Irmãos, vamos reler. É uma oração de Jesus sozinho com o Pai. Jesus sozinho com o Pai. E diz João, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Logos, irmãos,
é anterior a toda a criação, seja na terra, seja no céu, porque os anjos não são criaturas eternas. Os anjos também são criação de Deus. Os anjos, os serafins, as hostes celestiais, também elas tiveram um princípio. Antes que tudo existisse, já Deus era. Portanto, irmãos, Ele é anterior a toda a criação, seja no céu, seja na terra. Está acima de toda ela. Porque é Deus. E é independente de toda ela. Jesus não está nas árvores. Jesus não está nas pedras. Jesus não está no mar. Jesus não incorpora nenhum objeto, como se diz por aí em algumas circunstâncias. O Senhor é independente das coisas criadas. Ele era anterior a todas elas. É independente de todas elas. E é Senhor de todas elas. O Logos pré-existia como Deus. João 8,58. Vamos ler, irmãos. João 8,58. E o Senhor diz este versículo 58 aos judeus, porque os judeus tinham Abraão como a sua figura fundadora, não é, irmãos? Filhos de Abraão. Correto? Olha lá o que é que o Senhor diz. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, irmãos, glória a Deus. Ele veio para o que eram os seus, irmãos. E os seus não o conheceram. Não perceberam isto. Tinham o Filho de Deus à sua frente. Não perceberam isto. E de cada vez que ele dizia, eu sou, eu e o Pai somos um, corriam atrás dele com pedras para o matar. Não o perceberam. Não o receberam. E não o receberam porque não o perceberam. E em certa medida não o quiseram perceber. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Moisés no Sinai. Quem é que tu queres? Qual é o teu? Eu sou. Então o Logos pré-existia como Deus antes dos céus, antes da terra, antes de tudo criado nos céus, antes de tudo o que foi criado na terra, antes de Abraão. Apocalipse 22:13. Este também é fácil de encontrar. Apocalipse 22:13. Conhecemos muito bem, todos nós, este versículo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Senhor declara a sua eternidade. É o princípio sem princípio. E é o fim sem fim. É a eternidade. Este princípio, eu sou o princípio e o fim, não é o princípio dos dias, nem o fim dos dias. É o princípio sem princípio e o fim sem fim. Eu sou eterno. Era o que o Senhor estava a dizer. Hebreus 7:1-3. E vamos já terminar, irmãos. São duas leituras rápidas. Hebreus 7:1-3. Mas eu penso, irmãos, que é muito importante lermos estes versos para termos conhecimento textual de tudo aquilo que eu acabei de dizer. Para que o meu discurso, irmãos, possa ser sustentado pela palavra do Senhor. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 1-3. Temos aqui, irmãos, um paralelismo entre o sacerdócio de Melquisedeque, do qual não se conhece pai, nem mãe, nem genealogia. Os irmãos, atentem lá agora só um bocadinho para mim. Temos aqui um paralelismo entre o sacerdócio de Melquisedeque, que era o sacerdote de Salém, de Jerusalém, e não se conhece do ponto de vista humano, nem a genealogia, nem o nome do pai, nem o nome da mãe de Melquisedeque. E aproveitando essa circunstância, há um paralelismo entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio eterno de Jesus, ao qual também, eternamente, não se conhecia nem pai, nem mãe, nem genealogia. Porque na eternidade não há genealogia, nem pai, nem mãe. Os irmãos querem ler? Hebreus 7, 1-3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, Jerusalém, na sua designação antiga,
sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. E agora este Melquisedeque, versículo 3, sem pai, sem mãe, ou seja, desconhecendo, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque, feito de semelhança ao Filho de Deus. Qual semelhança? Estamos a falar do Logos eterno. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio, nem fim de dias. Finalmente, irmãos, para terminar, Gênesis 1:26 e vamos acabar. Gênesis 1:26. E este versículo vai fazer a ligação com a próxima sessão, com o próximo seminário, onde vamos falar sobre o Logos e a criação. Então o que é que diz Gênesis 1:26? Também um versículo bastante conhecido dos irmãos. E disse Deus, a Trindade. Porquê a Trindade? Porque diz assim, façamos. Irmãos, agora olha lá para mim um bocadinho de gramática. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos. Primeira pessoa do plural. Deus Pai, Deus Filho, o Logos, Deus Espírito Santo. Todos eles participantes da criação. Vamos falar sobre o Logos e a criação na próxima sessão. Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Deus ricamente vos abençoe, irmãos, nesta semana que hoje começa. Que o Espírito do Senhor, irmãos, possa aclarar, aprofundar, esclarecer muito mais do que aquilo que eu pude fazer diante dos irmãos. E agora, com mais propriedade, que Deus, irmãos, ricamente vos abençoe.